Boa tarde, turma. Vamos continuar nosso assunto de potenciação, dando continuidade. E hoje vamos aprender algumas regrinhas básicas, umas três, só que eu quero que vocês memorizem, porque em todos os casos nós vamos usar ela. É simples, mas tem que ter cuidado para não se atrapalhar. Então vamos lá. Em potenciação de números inteiros temos a potência de base positiva é um número positivo. Ou seja, quem é a base? Vamos voltar aqui. A base é um número grande, não é? Ela é a base. Quando essa base, vou pegar a canetinha aqui. Quando a base for um número positivo, ou seja, o número grande for um número positivo, o resultado no caso, a potência, sempre será positiva. Isso é claro. Base positiva, resultado positivo. Como sabemos se a base é positiva? Quando tiver um mais aqui na frente ou nenhum sinal, quando tiver só o número. Então quer dizer que ela é positiva. Do mesmo jeito o resultado. Enfim, quando a base for positiva, a resposta será positiva, independente do expoente, independente do númerozinho que tiver em cima, a base positiva, resultado positivo. Agora, quando a potência de base negativa é quando o expoente é par. E negativa quando o expoente é ímpar. Ou seja, quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. Quando a base for negativa e o expoente ímpar, ou seja, resultado negativo. Como assim? Voltando aqui para esse exemplo, onde tem fala na base, expoente e tal. Vamos supor que seja menos 3 ao quadrado. Lembrando que sempre que ia falando de números negativos, tem que colocar os parênteses. Menos 3 ao quadrado. A base é o quê? Negativa, não é? Então, se a base é negativa, para nós sabermos o resultado da potência, vamos olhar o expoente. O expoente é par ou ímpar? 2. 2 é par. Nesse caso, o resultado vai ser positivo. Agora, vamos supor também que ao invés desse 2 seja um 3. Ao invés do 2, aqui agora é um 3. Finge que isso é um 3. 3 sobre 3. E esse 3 é negativo. Então temos menos 3 aqui. Menos 3 elevado a 3. Vamos fingir que isso é um 3. Menos 3 elevado a 3. Como nós vamos saber o sinal do resultado, da potência? O número é negativo. Se o expoente, o número pequenininho, for ímpar, então quer dizer que o resultado vai ser negativo. E 3 é par ou ímpar? Ímpar. Então o resultado vai ser negativo. E 3 elevado a 3 é quanto? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado aqui seria menos 27. Então, sempre vai ser assim. A base é negativa, vamos olhar o expoente. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Agora vamos para um exemplo, que é mais ou menos o que eu mostrei ali. Menos 5 elevado a 2 é igual a quanto? Mais 25. Por que mais 25? A base é negativa e o expoente é par. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado positivo. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, mais 25. E no exemplo abaixo, menos 5
elevado a 3. Novamente, base negativa. O expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então vai ficar, o resultado vai ser negativo. E 5 elevado a 3 é quanto? 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Vai ser igual a 125. Então, menos 5 elevado a 3 é igual a menos 125. Mas lembrem, essa regrinha do par ímpar é quando a base for negativa, tá bem? Quando a base for positiva, independente do expoente, sempre vai ser positivo. Mas quando for negativo, a gente tem que fazer essa relaçãozinha. Ó, uma observaçãozinha aqui. Sempre colocamos as bases negativas entre parênteses. Ou seja, sempre que a gente for escrever algum número na base, algum número negativo com expoente, a gente tem que colocar o número, preste atenção, só o número entre parênteses. Vocês conseguem enxergar e ver que o 2, nesse caso aqui, está fora do parêntese? Não é? Então, o 2 tem que ficar fora do parênteses. Se fosse um 3, tem que ficar fora do mesmo jeito. Mas o 5 e o sinalzinho de menos, os dois tem que estar dentro do parênteses. Se não colocarmos as bases negativas entre os parênteses, o sinal negativo será o resultado da potenciação. Ou seja, se colocarmos só o número negativo e o expoente, o resultado vai ser o que o sinal tiver na frente. Então, quando quisermos indicar um número negativo, temos que colocar entre parênteses, senão a conta e o cálculo dá errado. Então, outra regrinha básica. Qual foi a regrinha que a gente já aprendeu até agora? Vamos voltar. Potência de base positiva, o resultado é positivo. Sempre vai ser positivo quando o número for positivo. Quando o número for negativo, para sabermos o sinal dele, vamos ter que olhar o expoente. Se for par, resultado positivo. Se for ímpar, resultado negativo. E agora, sempre que indicarmos um número negativo elevado, temos que colocar ele entre parênteses. Pronto. E agora, mais uma regrinha. Potência de expoente 1 ou 0. De modo geral, ou seja, sempre, para toda potência cuja base é um número inteiro e o expoente é 1, a potência é igual à própria base. Ou seja, sempre que tiver um número elevado a 1, o resultado vai ser esse número, independente do sinal ou não. A gente tira o 1 e repete só o número. E para toda potência cuja base é um número inteiro não nulo, ou seja, para toda potência cuja o número grande é um número diferente de zero, que não seja zero, e o expoente é zero, elevado a zero, o resultado vai ser 1, independente de qual número for. Vou mostrar mais adiante nos exemplos. Ou seja, resumindo, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Vamos aqui alguns exemplos de tudo de elevados a 0 ou a 1. Na letra A, temos 3 elevado a 1. Isso vai resultar em quanto? 3. Por quê? Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então a gente tira o 1, apaga esse 1 e repete o número. Na letra B, menos 2 elevado a 1. Novamente, elevado a 1, a gente tira 1, aí já não precisa colocar os parênteses mais, e repete o número dos seus parênteses, menos 2. Na C, menos 5 elevado a 1, resultado, menos 5. Ou seja, quando for elevado a 1, sempre vai ser o próprio número. E quando for elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Letra D, 2 elevado a 0 igual a 1. Letra E, menos 1 elevado a 0 igual a 1. Letra F, menos 7 elevado a 0 é igual a 1. Tivesse aqui uma letra G, menos 9.978.449 elevado a 0, o resultado é igual a quanto? 1. Então, sempre que tiver um número elevado a 0, o resultado vai ser 1. Então, pessoal, por hoje é só. Só quis passar essas regrinhas para vocês. Vou até recapitular
voltar. Quais foram as regrinhas que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos que a potência de base positiva, o resultado sempre vai ser negativo. A potência de base positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Primeira regrinha. Segunda regrinha. A potência, quando tiver base negativa, ou seja, o número grande negativo, para podermos saber qual sinal vai ser o resultado, a gente vai ter que olhar o número pequenininho. Se o número pequenininho for par, o resultado vai ser positivo. Se o número pequenininho for ímpar, o resultado é negativo. Essa foi a segunda. A terceira regrinha. Sempre que formos indicar um número negativo, temos que colocar ele entre parênteses e o expoente fora do parênteses. Número pequenininho fora do parênteses. Foi a terceira regrinha. A quarta e a quinta regrinha foram que quando um número for elevado a 1, o resultado é o próprio número. E a quinta é que quando o número for elevado a 0, o resultado é 1. Então, são regrinhas simples, mas tem que ter muito cuidado para não se atrapalhar, não se esquecer e não se confundir. Então, eu gostaria que vocês anotassem de ladinho assim no caderno, cada uma delas, dá o que? Uma frasezinha cada uma, para vocês não se esquecerem. Então, pessoal, até a nossa próxima aula, que será quarta-feira. E fiquem com Deus. Até a próxima.